Presidente da Direção da Paz, José Dias Coelho, cara coordenadora do Conselho de Representantes da plataforma Maria Perpétua Rocha e caro Presidente da CIP, António Saraiva, republicanamente sem títulos. É com muito prazer que vos recebo a todos em representação das vossas organizações, pessoalmente, nesta Casa da Cidadania, que também assim a apelidou a Assembleia Municipal no início deste mandato, disse que esta Assembleia Municipal, muito conhecida ainda como Cinema Roma, como há pouco falávamos aqui na mesa, como Casa da Cidadania. E eu sinto-me em casa na Casa da Cidadania e, portanto, permitam-me que me sinta em casa aqui também nesta vossa organização. Vou começar por responder a algumas interpelações que foram feitas durante esta intervenção, durante o início desta sessão, que acho que não posso deixar de dar a resposta. Bom, não é possível resolver o problema do trânsito em Lisboa sem cidadania. Começo por vos dizer assim. Não vai haver obras, nem político neste país, que vai resolver o problema do trânsito aqui, em Lisboa, nem em qualquer cidade. Enquanto nós tomarmos consciência que temos que tomar uma atitude, eu diria, coletiva e comunitária, ou seja, enquanto não abdicarmos de andar de automóvel e começarmos a andar a pé e de transportes públicos ou de outros modos suaves, muito difícil será resolver o problema do trânsito nas metrópoles. Obviamente que se há alguma solução para o trânsito em Lisboa foi a que foi anunciada ontem, ou seja, foi com a melhoria dos transportes públicos, não é com obras, porque, como dizia há pouco, nos últimos 2 anos entraram mais de 30 mil carros em Lisboa e, utilizando a imagem que o Sr. Presidente da Câmara utilizou ontem, significa estacionamento em 4 filas de Algés até ao Parque das Nações. E, portanto, são 15 mil carros, é o que significa em fila. É basicamente ocupar a faixa da direita ou a da esquerda entre Algés e o fim do Parque das Nações. Portanto, não há solução. É que não há mesmo solução. Só há uma solução, é melhorar a rede de metro, mais o serviço do que a rede, inclusive é mais número de veículos circulantes e mais maquinistas e, de facto, ter uma rede de autocarros organizada de outra forma, de preferência, e apesar de termos tido durante alguns anos Carris e metro com a mesma administração, mantivemos um sistema concorrencial entre as duas operadoras, o que é uma coisa verdadeiramente notável do ponto de vista sequer da gestão, não estamos a falar do ponto de vista urbanístico. Bom, segunda interpelação sobre os índices. Os índices têm sempre uma questão prévia, que é como é que eles são avaliados. Em alguns países, e nós fomos capital europeia do voluntariado não este ano está a terminar, foi Londres, mas há 2 anos Lisboa foi a capital europeia do voluntariado, e de facto, do ponto de vista do número per capita, ou seja, percentualmente o número de voluntários registados em Lisboa está no topo das tabelas, o número de organizações está no topo das tabelas, mas quando vamos perguntar aos voluntários ou aos cidadãos o que é ser voluntariado, em alguns dos países que estão no topo desta tabela, o facto de participarem uma vez por ano numa atividade de voluntariado ou numa atividade comunitária faz deles voluntários, chegando ao limite mesmo de alguns contabilizarem como participação para iniciativas como um banco alimentar. Dando um exemplo, ou seja, algumas pessoas sinalizam uma atitude voluntária no facto de doarem géneros alimentícios uma vez por ano. O que eu acho que em Portugal ou em Lisboa ninguém referiu isso, ou seja, nem sequer conta. Ou seja, e isso altera substancialmente. Terceira interpelação, questão da democracia. Há muitos anos atrás, era eu dirigente estudantil, um colega meu, que era da Juventude Socialista, dizia-me: vocês são todos muito engraçados, são independentes, comentam muito a vida dos partidos, mas estão de fora. Os partidos são feitos de pessoas. E a partir do momento que nós achamos que os partidos são um sistema à parte daquilo em que nós vivemos, somos responsáveis pela sua menor democracia, pela sua menor interação com a sociedade civil. E a verdade é que, se compararmos os índices participação nos partidos, nos países nórdicos e nos países do Sul,
e talvez haja uma razão cultural, também a ver com a nossa tradição religiosa, de facto, são números completamente diferentes. Ou seja, não há um anátema de pertencer a um partido. Pertencer a um partido é tão natural como pertencer a um clube de futebol, na verdade. E assim devia ser. E, portanto, o discurso deles e de nós é o primeiro dos perigos na democracia ocidental. Não há eles e nós. Somos todos. E até dizer-me que há um sistema melhor que a democracia é esse que existe. Esclareço que eu não faço parte de partido nenhum. Eu fui eleito pelo Partido Socialista para a Câmara Municipal de Lisboa, por um movimento que é os Cidadãos por Lisboa. Participei já na fundação de 2 partidos, apesar de não ter a idade que tenho. Em ambos percebi que não eram, de facto, as instituições que me sentia melhor. Sinto muito melhor na sociedade civil. Aliás, fui secretário nacional da Ordem dos Arquitetos, que é uma organização profissional, fiz parte de várias organizações e sinto muito melhor, não na disputa do poder político, mas acredito que não há outro sistema. Não há outro sistema. E que temos, de facto, de mudar a nossa cultura e de mudar os partidos, participando neles, de uma forma ou de outra, cooperando, inscrevendo-nos eles ou discutindo. Bom, tendo respondido a todas as interpelações, permitam-me que vos diga porque é que me sinto bem na Casa da Cidadania. Porque este programa de governo que nós temos estado há 3 anos a implementar, e o plano de ação que eu, em particular, tenho responsabilidade porque o defini e porque o estou a implementar, que é o plano de ação para os direitos sociais, acredito tem como base uma ideia simples, a ideia de uma governação partilhada. Isto significa o quê? Que não é o município, não é as instituições públicas que têm a resolução para a cidade. Ou seja, que é preciso, na cooperação entre os parceiros, chegar às soluções e com os parceiros implementar essas soluções. Que acreditamos que em cada pessoa, em cada um dos cidadãos da nossa cidade, está a base para a evolução da nossa cidadania. Que é preciso garantir a autonomia e o respeito de todos e que é em cada um de nós que nós conseguimos trabalhar de uma forma mais aprofundada e a garantir o futuro. Há uma ideia de individual e há uma ideia de coletivo. Há uma ideia em que cada cidadão conta e que todas as organizações têm o seu papel. E que há uma ideia base em tudo isto, que é o primado dos direitos humanos. No âmbito dos direitos sociais, nós defendemos 3 eixos. A participação, o que significa que o planeamento presente do futuro, a ideia de trabalhar em conjunto, a ideia de assegurar o princípio dos direitos humanos não é inato, ou seja, os direitos sociais e os direitos humanos não estão por si só salvaguardados e que cada um de nós tem a responsabilidade da sua defesa e da sua promoção. A ideia da coesão, ou seja, que nós, organizados pelos nossos interesses, aquilo que nos motiva, seja a saúde, seja as questões de género, seja combate à discriminação, seja a juventude, seja o envelhecimento, a ideia da coesão, ou seja, da organização dos diferentes grupos, garante também da salvaguarda dos seus interesses e da promoção dos seus interesses. E, por fim, a intervenção, ou seja, que há matérias que as entidades públicas e as instituições públicas têm a obrigação de assegurar e de dar resposta. Ou seja, que não é pela contratualização, não significa uma desculpabilização das entidades públicas. Ou seja, muito que se tem feito não se faz pura e simplesmente por contratualização. Não se faz sentido, há matérias em que o Estado não pode delegar a terceiros. E o Estado é também a autarquia. São muitas as ações, os programas, os planos, as atividades que temos desenvolvido. Só para vos dar alguma ideia. O Plano de Desenvolvimento Social de 2017 e 2020 é uma obrigação por lei, mas que em Lisboa envolve mais de 420 organizações. Dá resposta a questões como a economia social ou como a resposta às vulnerabilidades. Pode ser o sem-abrigo, as dependências, ou também grandes respostas, grandes questões de futuro, como a questão do envelhecimento. Ou falar do Programa Municipal para a Intervenção para as Pessoas Sem Abrigo, dar resposta a 800 pessoas, ou como é que se consegue
dar resposta àqueles que são mais vulneráveis na nossa sociedade, ou pensar como é que se faz a plena integração dos imigrantes ou dos refugiados que chegam a Lisboa, ou, ao mesmo tempo, construir com as organizações desta nossa cidade uma cidade amiga das crianças, ou como é que de facto conseguimos responder a uma cidade que vai chegar a mais de 50% de pessoas idosas até 2030. Olhem então coisas mais práticas que vocês falam, como é que se fortalece ou como se dá condições para a nossa economia social, como é que as organizações que trabalham no terceiro setor dão resposta aos desafios que são colocados. Ou ainda mais simples, como é que temos na cidade de Lisboa um dos maiores bancos de voluntariado do mundo, e isso significa não só o número de voluntários, mas o número de entidades e organizações que a ele recorrem e com ele trabalham para tornar o voluntariado mais robusto. Para terminar, falar-vos do meu programa das Casas de Cidadania, que esperemos que em 2017 tenha 2 portas abertas e são espaços às organizações da sociedade civil para poderem trabalhar. Isto significa que nestes 3 anos, o orçamento nestas áreas da promoção dos direitos humanos, podia também falar-vos do programa Somos, que é um programa de criação de uma bolsa de formadores em direitos humanos, a maior, formada num ano, e que é a maior bolsa de formadores em direitos humanos do nosso país, e que nós esperemos chegar a 5.000 pessoas até ao final do próximo ano. Isto para vos dizer que a promoção dos direitos humanos, a coesão e esta ideia de intervenção significou um aumento só nesta área social, de 10 vezes o orçamento que tínhamos em 2013 para o orçamento que temos em 2016, que significa de 2 milhões para 20 milhões de euros nesta área de intervenção, nesta área de trabalho da Câmara Municipal de Lisboa. Bom, isto para vos dizer o seguinte: estamos olhando para a vossa missão, para a missão que vocês definiram, que há uma plena consonância no município de Lisboa com aquilo que vocês definiram como os vossos objetivos, e que estaremos sempre disponíveis para colaborar e participar e cooperar, acima de tudo cooperar, para o desenvolvimento daquilo que é a vossa missão. Muito obrigado.